Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Verso número 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas dê preferência e procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse momento, Pai. Momento que o Senhor nos proporciona, Pai, de ouvirmos a Tua voz, Pai, através da Tua palavra que foi lida e através do Teu Espírito, Pai, que habita em nossos corações, Pai, e se move nesse lugar, nessa noite. Pai, o que queremos, Pai, é que ninguém saia aqui alheio àquilo que foi ministrado, Pai. Que nessa noite haja transformação, que haja convicção, que haja, Pai, em nome de Jesus, Pai, o despertamento do chamado do Senhor para as nossas vidas. E que possamos, Pai, sair daqui diferente da forma que entramos, Pai. Porque a Tua palavra tem esse poder. E nós pedimos, faça nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até o começo dessa noite eu não tinha muita ideia do que falaria. Tem algumas coisas anotadas, claro. Mas o pastor Gé me ensinou na terça-feira que quando o esboço acaba é que a mensagem começa, meu irmão. Você não estava na terça-feira aqui, o homem falou, olha, acabou o esboço aqui. E daí, os próximos minutos foram arrebatadores. Porque Deus, Ele fala quando Ele quer falar. É muito importante o preparo, mas é muito mais importante a liberdade do Espírito no nosso meio. E eu creio que o Senhor quer falar conosco de forma muito simples nessa noite. Então, à medida que eu falo aqui, dê liberdade. Se você sentir algo diferente, glorifique ao Senhor, receba isso para si. Deixa que o Senhor comece a trabalhar no teu coração, para que você possa absorver o melhor dessa noite que o Senhor preparou para nós. Nessa noite, eu quero compartilhar um plano de Deus para nós. Se a tua Bíblia ela foi dividida em capítulos, em tópicos, o meu está dizendo aqui, o plano do rei. O plano é anunciado. Jesus está ali com seus discípulos, Ele o chama, e agora Ele está expondo um plano. Ele está mostrando um plano para eles, era um plano com bastante coisa a ser feita. E nesse plano ele está dizendo, olha, o plano, em suma, resumindo, o plano é o seguinte: eu vou começar uma obra, e vocês vão continuar ela. Olha, o negócio é o seguinte, eu vou começar uma obra, eu vou mostrar o caminho, eu vou mostrar as bases, eu vou dar os primeiros passos, e vocês vão seguir em cima dos meus passos, mas depois darão passos maiores do que o meu. É muito lindo de ver, meu irmão. Jesus, ele não tem ego inflado. O Filho de Deus, o varão perfeito, que não tinha pecado, que tinha toda a autoridade, que tinha o Espírito Santo sobre ele, que não tinha pecado nenhum. Ele diz, olha, eu vim aqui para fazer algo, mas eu vou parar, e depois vocês vão continuar. E digo mais, vocês vão fazer o que eu fiz, e farão coisas ainda maiores. É uma obra compartilhada. Nesse texto aqui, Jesus está explanando
um plano que Deus tinha feito, e agora ele diz: olha, o negócio é o seguinte, essa obra é uma obra compartilhada. Jesus está dizendo: eu acredito tanto nesse plano de salvação para a humanidade, que eu vou confiar aos homens que antes estavam perdidos, a continuidade do meu plano e da minha obra redentora. Que coisa maravilhosa! É doideira ou não? Jesus, a gente vai começar a falar de justiça social na semana que vem, mas como está queimando nosso coração há tanto tempo, Jesus está pegando alguém que ninguém acredita, que de fato não é digno de crédito nenhum, e ele está dizendo: olha, eu vou derramar algo sobre você, você vai sair da onde você está, você vai ir para um outro nível, para que você possa retornar lá no nível que você estava, e trazer mais gente com você. Deu para entender? É isso que Jesus está propondo para os seus discípulos, é esse chamado que ele tem para os 12 discípulos. Mas o problema do discípulo começa primeiro, quando ele não entende o propósito do seu mestre, quando ele não entende o que o seu mestre de fato quer compartilhar, o que ele quer ensinar, e por que ele está ensinando aquilo. Jesus, ele estava para estabelecer um reino. Nós lemos aqui, olha, avisem que o reino está próximo, que é chegado o reino dos céus. Aquele que entendia o reino da forma que Jesus estava pregando, entendia o reino como serviço. Judas, ele entendia o reino como poder, como uma oportunidade de caminhar com aqueles homens, botar algumas moedas no bolso, e quando ele achasse que não tinha mais nada para fazer, vamos logo vender esse homem, para ver se a gente consegue levantar uma moeda maior. Por não entender o reino do Senhor, Judas, ele tem uma visão diferente. O erro não é do discipulador, o reino é do discípulo. O reino é do discipulador, mas o erro nesse momento se torna da forma que Judas, ele entende essa mensagem. Sabe, ele entende que o que Jesus estava trazendo ia ser benéfico, ia de fato colocar ele assentado num trono. Como os judeus achavam que o Messias viria. Mas Jesus, ele tinha uma proposta totalmente diferente. Jesus, ele tinha vindo para servir, para abençoar, para repartir. Era um reino de ponta cabeça, como diz o livro. E nós muitas vezes não conseguimos entender o reino que o Senhor quer que nós sirvamos Ele. E a gente distorce, a gente não entende errado, e a gente, o triunfalismo que muitas pessoas pregam, nos diz que o reino que nós estamos vai nos colocar acima de tudo e acima de todos. Vai dizer que o reino que nós estamos, na teologia da prosperidade, vai dizer que nós vamos ser ricos, e todo mundo vai ser patrão e ninguém vai ser empregado. Que loucura é essa? O reino vai dizer que a gente tem um poder, porque a gente teve uma revelação da parte de Deus, a gente tem um poder maior do que as pessoas, e a gente começa a qualificar aí o ungidão, a ungidona, o poderoso, a poderosona. Recentemente uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou assim: pastor, eu quero a bênção, me dá a tua bênção. Vou mudar de ministério. Filho, você não precisa nem pedir. A bênção você tem. A bênção você tem, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Quando eu usurpo ou entendo errado um poder que Deus não me deu, eu acho que o fato de eu dar a bênção, não dar a bênção, vai mudar alguma coisa na vida da pessoa. Eu tomo para mim o controle de um reino que não é meu. Por quê? Porque a gente entende errado. A gente entende o reino de Deus como um poder sobre os homens, mas o reino de Deus é um poder para os homens. Talvez você já tenha ouvido falar isso, mas não custa dizer. O menino, ele quer ser homem, o homem quer ser rei, o rei quer ser Deus, mas só Deus quer ser menino. Para nos ensinar que o poder que ele quer manifestar é um poder de simplicidade, é um poder para o serviço.
O poder de Jesus, o reino do Senhor é altruísta, se entrega. E são esses discípulos que o Senhor está chamando. Nós falamos durante todo esse mês de agosto sobre a graça de Deus. E hoje eu quero encerrar esse mês de agosto falando sobre os discípulos da graça, que somos nós, que temos que entender aquilo que recebemos para saber como vamos proceder, que temos que entender o valor daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Esse é o centro do discipulado de Jesus, meu irmão. Quanto mais eu cresço, menor eu fico. Quanto mais eu cresço no Senhor, quanto mais eu me aproximo da cruz de Cristo, mais eu sepulto esse homem que eu me tornei, para dar origem para o homem que Ele sempre quis que eu fosse. Nós temos que entender o que é ser um discípulo real do Senhor. Sabe, Jesus, se você ler esse capítulo de número 10 de Mateus, eu não vou ler ele inteiro, mas se você leu esse capítulo de número 10, Jesus é direto. São aqui 42 versículos, destinados a literalmente, não tem nada figurado aqui não. Jesus está dizendo aqui direto e reto: esse é o chamado de vocês, esse é o chamado da igreja, porque nós agora somos os discípulos comissionados agora pela graça de Deus. Nós podemos olhar para esse texto e nos colocarmos aqui, entendemos que esse texto fala para nós, fala de nós. Aqui diz que eles tinham que buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque eles eram do povo de Deus, eles eram os judeus, eles eram do povo escolhido, mas nós somos os gentios. E nós agora temos que continuar esse ministério, buscando aqueles que estão perdidos, as ovelhas perdidas, dessa terra aqui, ó, que estão ao nosso redor. Esse é o chamado que nós temos, procurar as ovelhas perdidas, ministrar sobre eles aqui a cura, verso número 8, ressurreição, purificação, libertação, porque foi isso que nós recebemos do Senhor. A salvação do Senhor veio com ela tudo isso: cura, vida, purificação, libertação. E nós muitas vezes, olha, essa cabe para o texto fora de contexto, pastor Gé. A gente fala que de graça receber e de graça dar, a gente usa isso para falar de gente que está cobrando valor para ir no acampamento, ou na viagem missionária da igreja. É de graça receber e de graça dar. Irmão, você inventou a aplicação desse versículo. O que ele está falando aqui é daquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que marcou você, a cura que veio sobre você, a transformação que veio sobre você, a purificação que veio sobre você, a libertação que veio sobre você, a salvação que veio sobre você. Isso veio de graça, e se isso veio de graça, você vai ter que repartir com graça. O Senhor está revelando aqui o caráter do discípulo. E o versículo de número 1 diz o seguinte: olha, eu tenho chamado vocês, e eu tenho dado autoridade a vocês. Sabe qual é o caráter do discípulo da graça? Ele é alguém que foi chamado por Jesus. Chamado da onde? Da onde estava para onde está, das trevas para a luz. E ele foi revestido de autoridade do Senhor. Sabe o que é autoridade? Deixa eu explicar o que é autoridade nesse contexto aqui inicialmente. Sabe, muitas vezes a gente está achando que a autoridade é só o poder, que a autoridade é só o Senhor, não, vai derramar uma unção grande sobre mim, e eu vou estender o meu dedo, e vai acontecer. Pode ser, amém? Que seja. Mas essa autoridade é sobre o chamado que veio sobre você. Você já escutou aquele termo: olha, fulano é autoridade em tal assunto, olha, fulano é autoridade nisso. Por quê? Porque ele estudou sobre isso, ou ele passou por isso.
Sabe a autoridade que vem sobre nós? A primeira autoridade que vem sobre nós é a autoridade de olhar para as pessoas e dizer: olha, você pode ser liberto. Eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu estava preso, aprisionado no pecado, e hoje eu estou livre. Então eu sou uma autoridade para falar sobre isso. Sabe, a gente quer mistificar muito a obra de Deus, mas o Evangelho é simples. Aquilo que você recebeu deve estar pronto para compartilhar, porque isso você tem. Essa marca está sobre você. Nessa autoridade você pode já proclamar e declarar sobre a vida das pessoas, dizendo: olha, vai dar certo na sua vida. Mas por que você sabe disso? Porque deu certo na minha. Esse é o caráter do discípulo. Ele tem a marca do Senhor. Até Jesus vai dizer isso lá na frente: olha, não é aquele que diz o meu nome, é aquele que eu conheço. Não é aquele que fala no meu nome, mas aquele que caminha comigo de verdade. A autoridade nossa, meu irmão, não está a falar bem das coisas de Deus, é se tornar o canal de Deus para falar daquilo que Ele fez. Não é só falar, meu irmão. O chamado não é pregar, o chamado é transparecer a graça de Deus, seja num púlpito, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja em casa. Esse é o caráter do discípulo de Jesus, e nós somos chamados para isso. Primeiro chamados da morte para a vida, e depois sendo transformados gradativamente. O Senhor vai nos conduzindo, para que nós possamos agora voltar para lugares que antes eram lugares de derrota para nós, mas a gente pode pisar lá com autoridade, dizendo: esse aqui não tem mais poder do diabo sobre a minha vida. Nós precisamos aprender a voltar em alguns lugares, acredita? Voltar em algumas rodas, sabe, ter a certeza do chamado e da autoridade que está sobre nós, porque chamado e autoridade para manifestar sentado dentro da igreja não nos faz transformadores de nada. O nosso chamado e a autoridade daquilo que aconteceu em nossa vida só vai fazer sentido quando eu chegar para pessoas que não entendem o sentido disso. Adianta eu ficar contando aqui meus testemunhos para você, meu irmão. Olha, aconteceu isso, uma que você já está cansado de saber. Mas o que acontece dentro da igreja é que às vezes a gente conta o testemunho, e daí o irmão vai falar assim: não, pastor, mas você não sabe o meu. Não, pastor, o meu? E a gente fica nisso, porque a gente não entende que essa autoridade que temos, ela não é para elevar uma patente aqui dentro, para ver quem era pior e ficou melhor. É para sair lá fora, e aonde nós estamos inseridos, meu irmão, o teu chamado, ele vai ecoar a glória de Cristo. Isso te torna um discípulo do Senhor nessa terra. Então a primeira coisa que Jesus está passando para os seus discípulos é o caráter. Depois ele continua dizendo aqui, olha, verso de número 5, ele enviou esses 12, dando instruções e dizendo: vão para tal lugar, falem com tal pessoa, busquem as ovelhas perdidas, tratem de tal forma. A segunda coisa que esse texto nos traz é o alvo do discípulo. Sabe, você não foi chamado por acaso. O Senhor, Ele não te chamou simplesmente, entendo simplesmente no que eu vou colocar aqui, para te tirar do inferno e colocar você no céu. Porque se fosse simplesmente isso, nós seríamos subitamente arrebatados no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas o Senhor, Ele te chama agora com propósito, como o pastor Jé falou isso na terça-feira, 2 Coríntios 5, 18, foi na terça, né? Foi, né? Agentes de reconciliação. Ele me tira, Ele me reconcilia com Deus, para que agora eu possa dizer para as pessoas que estão longe de Deus: olha, eu represento uma pessoa, eu falo em nome agora de um Deus,
E através do seu Filho Jesus, Ele quer tirar você de onde está e levar você para um lugar que você nunca imaginou. O alvo do discípulo é resgatar, é trazer mais pessoas para mais próximas de Jesus. O alvo do discípulo é amar o que Deus ama. Sabe, a primeira pergunta que nós temos que ter, para saber se nós estamos indo bem no caminho de Jesus, é: eu amo o que Deus ama? O que Deus ama? A gente. O que Deus ama? As ovelhas perdidas que estavam fora ali da comunhão com o Pai. E portanto, amor, Deus envia o seu Filho, seu único Filho, para dizer: eu amo tanto eles, eu amo eles de tal maneira, que eu os quero de volta. Quer ser um discípulo de Jesus? Se mova pelos alvos de Jesus. Se mova por aquilo que o coração de Jesus se moveu. Quer ser um discípulo de Jesus? Entenda o alvo dele e lute para você não se tornar endurecido e indiferente com as pessoas que estão sofrendo. Para ter um coração compassivo. Entenda que você foi resgatado para que você possa ser um instrumento de resgate. Olha, Pedro, você era pescador de peixes, agora você vai ser pescador de homens. Eu estou mudando agora o teu foco, Pedro. Você pensava ali nos recursos, você pensava nas coisas materiais, você pensava ali no teu empreendimento como pescador. Eu estou dizendo o seguinte, Pedro, não se preocupa com isso. Isso eu me preocupo para você. Se preocupe agora com o que eu me preocupo. Começa a batalhar por vidas. Começa a pescar homens, Pedro. Sabe, essa semana você viu, e eu vi também, claro, a Flor de Lis, o outro fulano lá, o pastor Everaldo, foi preso, né? Gente que está ali na mídia. Escândalos. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão. E é muito sério isso, para você entender o alvo daquilo que o Senhor espera de nós. Não deixe que o escândalo, o pior de todos, até dentro da igreja, distrair você ao ponto de esquecer o tamanho do escândalo seu, que pregou Jesus na cruz. A gente olha para o pecado dos outros e a gente distancia eles do amor de Deus, só porque os nossos já foram remidos, só porque agora a gente está se sentindo perdoado. Você não entendeu nada. Nós temos que amar aquilo que Deus ama. É por isso que se chama graça. A graça é de graça. E a graça, ela não espera nada em troca. Porque se esperasse, meu irmão, quem de nós estaria aqui? Quem de nós pode colocar algo tão puro na balança, para que possa ser nivelado com o sacrifício do Filho de Deus? Por isso nós temos que olhar todas as pessoas que estão desgarradas, as ovelhas que estão perdidas, que é isso que o texto está dizendo, e olhar com amor, como o alvo do amor de Jesus. Não existe causa perdida para Cristo, não existe vida que Ele não possa transformar, não existe história que Ele não possa restaurar, não existe nada que Ele não possa trazer de volta. Até quando morre, Jesus diz que dorme. E nós muitas vezes estamos segregando o alvo do amor de Jesus. Isso, pensa num trem perigoso. Sabe, se o seu Deus, Ele odeia todas as pessoas que você odeia, se o seu Deus, Ele exclui todas as pessoas que você exclui, você criou sua imagem e semelhança, e não o contrário.
Se você esperar você amar, no teu coração nascer, meu irmão, pode ser que a gente fraqueje muito, mas a gente tem que olhar para todo mundo que está fora, todo mundo que não está caminhando com a gente, e falar assim: olha, eu não tenho razões para amar, mas Deus ama, e se Deus ama, eu vou repartir a graça de Deus com ele. Se Deus ama, eu vou abrir a minha boca. Enquanto respira tem jeito, meu irmão. E a gente não pode desistir. Meu irmão, se tivessem desistido de mim, eu nem estaria aqui. Talvez você também não estaria aqui. Talvez se a pessoa que pregou o evangelho para você, a pessoa que levou você ao arrependimento, através de uma oração, de uma mensagem, de um apelo, se ela tivesse desistido nas frustrações, meu irmão. Se a igreja que você chegou pela primeira vez, se ela tivesse fechado as portas, quando aquele pastor, quando aquele líder, ele foi decepcionado, quando ele lidou com a ingratidão, será que a gente estaria aqui? Sabe, a colheita do discípulo é algo que a gente precisa se preparar. A gente tem que ser isso muito bem quente, para entender que nós vamos colher coisas que não são aqui, que tem momentos da nossa vida, meu, que não é fácil. Se você ler esses versículos, esses 42 versículos de Mateus 10, e botar isso para si, pode ser que você pare, pode ser que você desista. Muitos desistem, porque está dizendo que para ser discípulo de Jesus, você vai lidar com ingratidão, meu irmão. Você vai lidar com açoite, talvez não seja açoite físico, mas sabe quando você apanha das pessoas por causa das más línguas, das fofocas, dos julgamentos? Sabe, para você colher alguma coisa no reino de Deus como um discípulo da graça, aprenda a lidar com decepções, meu irmão. Jesus não está passando pano para os seus discípulos para dizer: olha, vem que vai ser tudo certo. Está dizendo: vem que vai ser difícil, vem que não vai ser fácil. Jesus, ele passa por isso, meu irmão. Ele junta 12 homens, ele caminha com 12 homens durante 3 anos. Ele ensina esses homens, ele faz milagre na vida desses homens, ele compartilha o pão com esses homens, ele compartilha o lado dele com esses homens. Mas um pouquinho antes da sua crucificação, um já debanda e trai. E depois, quando ele está sendo açoitado, ele está carregando a cruz, ele está sendo crucificado, aonde estavam os discípulos de Jesus? Pedro nega, lá em Lucas 22, nega ele 3 vezes, e o texto diz, Lucas 22, a partir do verso 54, o verso 61 diz que quando Pedro nega Jesus a 3ª vez, Jesus, ele está em cima ali, guardado, num sobrado, onde ele estava preso. Os olhos de Jesus cruzam com os olhos de Pedro, meu irmão. Você consegue ver alguém que Jesus tenha depositado tanta coisa? E Jesus viu com seus próprios olhos Pedro negando ele. E em pouco tempo Jesus estava ali sendo açoitado, estava ali apanhando, sendo chicoteado, crucificado. Aonde estava Pedro? Aonde estavam os cegos? Aonde estavam os paralíticos que foram curados? Aonde estavam as pessoas que foram ressuscitadas? Aonde estavam as pessoas que foram libertas de espíritos demoníacos? Meu irmão, nós não fazemos isso para colhermos na terra, nós fazemos isso para colher no céu. Não subestime o poder de uma semente. A semente, ela fala do futuro. Não subestime o teu potencial como semeador, porque o semeador ainda colhe. Mas nós muitas vezes paramos, porque a gente não aguenta mais decepção, a gente não aguenta mais ingratidão, a gente não aguenta semear, e não ver o fruto.
A gente não aguenta mais parecer sozinho, parecer estranho. A gente não aguenta mais falar algo que ninguém mais está falando. Mas se você perseverar, meu irmão, existe uma coroa de glória. Se você perseverar como um discípulo da graça, você vai colher algo. E mesmo que aqui as coisas não pareçam da forma que você gostaria, mesmo que você pareça que não é valorizado, mesmo que você pareça que não é amado, mesmo que você pareça que não é entendido, não é aqui. Meu irmão, nós precisamos entender o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Se a gente esperar para semear, já querendo ver o fruto pronto, o Senhor mesmo faz. Mas o Senhor te colocou aqui para fazer parte de um processo. O Senhor te colocou aqui para dizer: olha, pode ser que você não consiga ver, mas eu estou vendo o que você está fazendo. Pode olhar que para as pessoas talvez não faça sentido. A tua insistência, a tua palavra, as tuas mensagens não fazem sentido. Mas para mim faz sentido. Pode ser que não há um reconhecimento entre as pessoas que estão ao seu redor, mas eu reconheço. E se eu reconheço, sou eu que honro. Você planta a semente, quem dá a colheita é Deus. Para de se preocupar com resultados. Você não pode produzir nada. Você só tem sementes. Ou melhor, você é a semente. E se a semente não se lançar para morrer, nenhum fruto vai nascer. Discípulos da graça é se entregar por algo maior. É entender que não foi chamado simplesmente, olha, Deus só vem na minha vida para melhorar a minha vida, não. Deus veio na sua vida para restaurar a sua vida. Mesmo que nem tudo ela melhore, mas através da sua vida, muitos outros podem vir. Em uma hora, em um momento, em um Jesus, vai chegar. E daí o sofrimento passa. E daí o choro, o clamor passa. E daí o tempo dedicado a isso, a dobrar os joelhos, acordar de madrugada, evangelizar, mandar mensagem, chamar para conversar, passa. E o que vem, meu irmão? O que vem é maravilhoso. Estou com um corinho antigo na cabeça. Aí lê: não haverá mais trevas ali, não haverá mais um clamor. Verei a face de Jesus e tocarei seu rosto ali. Conhece o louvor? Além do Rio Azul, meu irmão. É mais velho do que eu, mas ecoa na eternidade. Não é agora, mas vai chegar um momento em que a treva vai ser dissipada. Vai chegar um momento em que a lágrima vai ser enxugada. E vai chegar um momento em que você já não será mais a face de Jesus nessa terra. Pelo contrário, você vai contemplar a face dele. E ele vai dizer: servo bom e fiel, vem porque você entendeu. Vem porque você não parou. Vem porque você não retrocedeu. Vem porque eu confiei algo em você e você não enterrou, você multiplicou. Eis aí o louro, eis aí a coroa de glória, eis aí o teu fruto, eis aí o galardão das almas, das pessoas que vieram através, não do poder, não da unção, mas da autoridade que estava sobre você. Autoridade de dizer: eu era cego e agora eu vejo. E tem luz para você também. Meu irmão, o Senhor deseja
E eu não falo isso se o Senhor deseja como uma seta profética. Eu falo isso como uma palavra do Senhor que nos comissiona para o Evangelho verdadeiro. O Senhor deseja que nós nos tornemos discípulos da graça de Deus. Discípulos da graça do Senhor, que dá aquilo que recebeu, que compartilha aquilo que recebeu. Como? De graça. Não negligencie a graça. Não negligencie qualquer pessoa que cruzar o teu caminho, porque todo homem nessa terra é alvo do amor de Jesus. Não existe uma alma que está andando aqui que o Senhor não a quer de volta. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Por isso as tuas mãos vão chegar onde a minha não chega. Porque existem vidas que estão ao seu redor que precisam desse toque, que precisam dessa palavra, que precisam desse testemunho que você carrega em sua vida. Recebeu graça? Derrama a graça. Recebeu a graça? De graça recebeu, claro que foi. Só dê, só compartilhe. E deixa que o Senhor conserta o vaso que Ele enche de graça. O nosso papel não é consertar ninguém. O nosso papel é trazer. E a obra do Espírito Santo. E daí envolvendo a igreja através do discipulado, através do ensino, através do amor. E daí nós vamos ajudar a pessoa no crescimento de Cristo. Mas para compartilhar, meu irmão, para derramar, faça de graça. E tudo que é de graça é fácil, não é? Você está andando no centro, hoje não tem mais essas coisas, infelizmente. Está andando de máscara, não anda quase ninguém no centro, parece um deserto. Mas você está andando lá no centro antigamente, antigamente como era bom. Você andava na frente das lojinhas lá, meu irmão, tinha as pipoquinhas lá, sabe? Dia de promoção. Eu subi e desci a mesma rua 6 vezes. Comia na subida e comia na descida. Porque é de graça. E a graça é fácil. Sabe, quem tem graça não tem dificuldade de compartilhar. E quem recebe a graça não tem dificuldade de receber. Porque é de graça. O que a gente tem que fazer? Você que já recebeu a graça de Deus, compartilhe. Você que entende que ainda não recebeu, ela está disponível nessa noite. É só dizer: eis-me aqui. Você pode se colocar em pé nesse momento, eu quero orar contigo.